Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, Eli. Vamos começar aqui uma live. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Deus abençoe a cada um que está entrando aí ao vivo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tá Eli, Jennifer, André. Deixa o pessoal entrar aí. Nós vamos trazer uma palavra de Deus. Uma palavra muito importante. É uma palavra de despertamento espiritual. E é importante nós entendermos aquilo que Deus Ele tem falado ao nosso coração. Estamos vivendo tempos difíceis, mas são tempos necessários. É isso que a gente precisa entender. Tudo que está acontecendo é necessário que se aconteça. Deus, ele não perdeu o controle das coisas. Nós também não podemos achar que nós somos isentos a este tipo de problema, de situação, que somos os super-heróis da fé, que não vamos em nenhum momento passar por lutas, por perseguições, por dificuldade. Se tivermos com esse pensamento, é certo que nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque nós vemos que muitas pessoas, na Bíblia, que enfrentaram dificuldades, lutas. Nós temos o caso de Jó, por exemplo, que perdeu tudo. Perdeu tudo. Então nós temos que saber que nós não estamos isentos de problema, não estamos isentos. Mas como que devemos nos comportar no meio da crise, no meio da dificuldade? Como vamos nos comportar? Eu quero dividir com você um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Joel. Joel, capítulo 2. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo Joel, capítulo 2. Deus falou muito comigo e eu quero dividir isso com você. Joel, capítulo de número 2. O versículo 23 diz assim: Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha que palavra maravilhosa.
Promessa de Deus de restituição, promessa de Deus, né, de derramamento do Espírito sobre toda a carne. Que palavra abençoada! Quantas pessoas não declaram: ah, este ano é o ano da restituição, né? Eu quero compartilhar com você a verdade desse texto. Nós precisamos entender o contexto histórico. O que acontecia de verdade aqui? E por que Deus ele entrou com a sua misericórdia e trouxe promessas de bênçãos e de vitórias sobre a vida do povo? Para que você possa entender, né, no livro de Joel, né, nós vemos aqui o povo passando por uma grande dificuldade financeira. E provavelmente uma grande seca tinha se instalado entre o povo. A Bíblia diz, né, lá no capítulo 1, diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Veja bem, havia uma grande luta, havia um grande problema instalado entre o povo de Judá e o povo de Deus. Os gafanhotos vieram como exércitos e destruíram tudo, os mantimentos. Até o templo estava sofrendo. A Bíblia diz que os sacerdotes estavam enlutados, porque faltava o cereal, faltava o mantimento, as ofertas do templo não iam para o templo mais, porque faltava tudo. Naquela época, as ofertas eram do que a terra produzia. Então faltava todas as coisas, o povo estava endividado. O povo estava com uma seca tremenda. E este momento do povo de Israel se assemelha muito com o momento que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu queria trazer esta palavra para o seu coração. Se assemelha muito ao momento que a igreja vive. Um tempo de sofrimento para o povo. Um tempo de escassez. E por que isso estava acontecendo com aquele povo? Por quê? Porque aquele povo, segundo o que diz a palavra, aquele povo era um povo que ia para a igreja, buscava Deus, porém, o coração estava longe de Deus. E é isso que eu quero trazer para você, uma reflexão. Deus estava por detrás dessa guerra de gafanhotos no livro de Joel, onde consumiu todas as coisas, os mantimentos, e o povo começou a passar por uma grande dificuldade. Deus estava por detrás. Tanto é que Deus falou que Ele enviou o seu exército de gafanhotos. O que eu quero trazer para você é que não tem luta sem propósito. Eu creio que estamos vivendo um tempo onde o grande arquiteto de tudo é o nosso Deus. E existe um propósito para isso. Nós não podemos ficar olhando e achar que é o inimigo que está fazendo tudo isso. Deus está por detrás. E assim como este povo que estava longe de Deus, eles eram religiosos. Eles estavam na casa de Deus, buscando a Deus, mas apenas de aparência. A palavra diz que o coração estava longe do Senhor. Deus está chamando a nossa atenção. Por isso que a palavra diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O nosso coração tem que estar voltado para Deus. Eu gostaria, que esta palavra fosse um despertamento para nós. Que chegasse até os grandes líderes evangélicos, influenciadores,
né? Edir Macedo, Esteve Hernandes, Renê Terranova, Silas Malafaia, Tiago Brunet, Renê Terranova, Valdomiro Santiago, André Valadão, Mário de Oliveira. Eu gostaria que essa palavra se estendesse, que você compartilhasse. Porque nós que somos pastores, líderes da igreja, será que nós não estamos errando quando estamos pregando para o povo? Será que nós estamos trazendo um ensinamento errado para o povo? E eu me incluo nisso, eu não estou aqui para julgar esses pastores. Eu não sou juiz, só existe um juiz que é o Senhor. Mas será que estamos ensinando certo? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima. E será que nós não estamos ensinando o povo a buscar as coisas terrenas, as coisas da terra? Deus está trazendo juízo sobre a terra para que haja arrependimento, para que haja uma conversão verdadeira, para que o povo não busque a Deus apenas de aparência. Não vá para a igreja apenas para bater cartão, mas que seja um coração voltado totalmente para Deus. Um coração verdadeiro, que adora a Deus de verdade, que não está buscando a Deus por causa do carro, por causa da casa, por causa da cura, por causa da libertação, não. Está buscando a Deus porque Deus é amor, e você está buscando a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não estamos buscando a Deus pelo interesse, não. É isso que Deus tem despertado o seu povo, para que busque a Deus de verdade, não pelas bênçãos. Infelizmente nós vemos muitas igrejas ensinando a buscar a Deus por causa da bênção. Se você quer um carro, vem aqui na minha igreja. Se você quer uma cura, vem aqui na minha igreja. Se você quer uma casa, vem aqui na minha igreja. Ao invés de ensinar, olha, Jesus está aqui, você precisa de salvação, vem buscar a salvação. Louvado seja Deus, venha buscar as coisas do alto e não as coisas terrenas, porque as coisas terrenas vão ficar, a traça e o ferrugem vai corroer, e nós não podemos ensinar o povo a viver, nessa terra, buscando apenas os bens materiais, os deleites desta terra, não. A nossa vida não é aqui nessa terra. A nossa vida, aleluia. A Bíblia fala, se esperamos Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos uma vida, aleluia, com Cristo. Louvado seja Deus. Por isso temos que buscar as coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto. Por isso eu queria, que estes homens que eu citei aqui, eles ouvissem essa pregação. Eles são influenciadores. A minha igreja tem 50 pessoas. Mas, e esses grandes homens? Será que nós temos ensinado o povo a buscar as coisas do alto? Será? Ou será que nós estamos ensinando o povo a viver somente para esta terra? Eu queria desafiar você, os pastores grandes, que tem campo de golfe na sua casa, que tem... A sua casa parece um parque aquático com tantas piscinas, quadra de tênis. Se você perdesse tudo, e aí? Faça uma análise. Olhe para a sua vida. Será que você está ensinando o seu povo a buscar Deus verdadeiramente? Independente das coisas deste mundo. Eu não estou aqui para criticar, dizendo que nós não temos que ter bênção material, não. Tudo isso são coisas acessórias. Primeiro eu busco a Deus de verdade, com coração íntegro, por amor, e as demais coisas acontecem na nossa vida. E nós temos que fazer uma autoanálise para ver se o nosso coração não está sendo enganado pelas coisas do mundo, as coisas terrenas. Este povo aqui de Joel estava perdido. O coração estava longe de Deus. E por isso Deus enviou um exército de gafanhoto
para corroer tudo aquilo que eles possuíam. Por isso que a miséria se instalou, por isso se instalou a seca. Aquele povo não estava entendendo nada, então o profeta Joel se levanta e começa a falar para o povo e para os sacerdotes, primeiro para os sacerdotes. Clame a Deus, sacerdotes. Não adianta rasgar suas vestes para dizer que está se quebrantando, não. Deus não quer uma veste rasgada. Deus, ele quer um coração quebrantado. Louvado seja Deus. Primeiro apelo do profeta foi para o sacerdote. Então você, pastor, que está me assistindo, né, isso serve para mim, serve para você. Né, vamos clamar a Deus no meio dessa crise. Vamos rasgar o nosso coração. E depois o profeta Joel fala com o povo, com você que está aí me vendo. Ele fala conosco: rasgai os vossos corações, proclamai um jejum, clamai o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus estava por detrás dessa situação. O que eu quero que você entenda, que Deus, ele não perdeu o controle da situação. Na Bíblia, todas as vezes que nós vemos praga, né, ataque de pragas, é símbolo, né? É símbolo da ira de Deus. É um castigo pelo pecado. Todas as vezes que nós vimos isso acontecer, é Deus, né, irado com o seu povo pelo pecado, porque o nosso louvor talvez não está subindo com cheiro suave como nós estamos achando. Às vezes achamos que estamos adorando, mas não estamos. E eu quero dizer para você, louvado seja Deus, chegou o tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor. Humilhar-vos diante da potente mão de Deus e Ele vos exaltará, diz a palavra. Louvado seja o Senhor. Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Joel foi levantado como profeta para abrir os olhos do povo. Vamos abrir o olho em nome de Jesus. Vamos abrir os nossos olhos. Não vamos achar que está tudo normal. Quando o profeta fala direto com o sacerdote, dá a entender que o sacerdote não estava nem aí para a situação. A casa de Deus estava empobrecida. Não tinha mais ofertas. Não tinha mais nada. E ainda o profeta não estava clamando. Ainda o sacerdote não estava clamando. Então, sacerdote, é hora de clamar. Povo de Deus, é hora de clamar. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Muitos esquecem desta parte, se converter. Então eu virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Louvado seja o Senhor. Nós precisamos de conversão. Toda vez que Deus permitiu que pragas atacasse, é porque Deus esperava do povo uma conversão. E nós temos que olhar para dentro de nós. Será que temos servido a Deus de verdade? Será que temos buscado a Deus corretamente? Ou temos buscado ao Senhor pelas bênçãos materiais? Ou será que temos cumprido o nosso papel de crente? Ido para a igreja, voltado da igreja, vai para a igreja, volta da igreja, mas só que não adora mais, não respeita mais a esposa, não respeita mais o pastor, não respeita mais ninguém. Será que nós estamos indo para a igreja, volta da igreja, mas não damos exemplo, mas o nosso coração está longe de Deus? A praga veio para o povo de Deus, não veio para os outros povos, não. Era para o povo de Deus. Deus está chamando a atenção nossa. Deus está chamando a nossa atenção para que nós venhamos buscar a Deus. Aí sim, depois que o povo se converteu,
depois que o povo se humilhou, depois que o povo voltou-se para Deus. Olha só, irmãos, depois que o povo se voltou para Deus, olha o que aconteceu. Olha a palavra que o Senhor liberou para o povo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e seródia. Depois que o povo se converteu dos seus maus caminhos, aí Deus então começa a liberar chuva, porque já não chovia mais. Aí sim Deus começou a operar no meio do povo e dizer, olha, as eiras se encherão de trigo, louvado seja Deus. Ou seja, a crise financeira vai passar, o problema vai se acabar, mas primeiro é necessário que nós venhamos nos converter de verdade, que nós venhamos nos humilhar, que nós venhamos orar, que nós venhamos jejuar, louvado seja Deus, que nós venhamos buscar a face do Senhor neste momento. É isso que Deus espera de mim e de você. E ainda a palavra de Deus continua dizendo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Restituição. Muitas das vezes nós vemos as igrejas pregando, dizendo, olha, é ano de restituição. Quando eu vejo isso, eu imagino que a restituição vem porque está havendo conversão. Porque sem conversão não há o que se falar de restituição. A restituição é para aquele que se arrepende, aquele que se humilha e se converte. Louvado seja Deus. Deus tinha enviado o seu exército de gafanhoto. Eles destruíam tudo. Eles destruíram. Louvado seja o nome do Senhor. As cascas das figueiras, os campos de trigo, os vinhos, pomares. Eles destruíram tudo. O povo estava numa verdadeira miséria. Mas quando o povo se humilhou, se arrependeu, Deus então se levantou com a sua misericórdia, porque Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é bondade, Deus ele não quer trazer mal para o seu povo, pelo contrário, Deus ele permite essas coisas para que nós venhamos estar mais perto dele. Louvado seja Deus. E depois disso, depois de Deus falar que vai restituir, depois de Deus falar que vai encher o celeiro, aleluia, louvado seja Deus. Depois que Deus prometeu de derramar chuva, a chuva seródia, aleluia, a chuva de outono, a chuva necessária para brotar o trigo novamente. Depois de Deus prometer a chuva, aleluia, louvado seja Deus. Deus promete derramar o seu Espírito Santo, louvado seja Deus. Deus promete derramar a sua unção, o seu poder sobre o seu povo. Nós temos que abrir os nossos olhos. Deus ele não quer apenas trazer a bênção financeira para nós, não. Deus ele quer muito mais do que isso. Deus ele quer encher o seu povo com o Espírito Santo, com fogo. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Um povo que busca a Deus em espírito e em verdade. Um povo cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Louvado seja Deus. E Joel, ele vê tudo isso que estava acontecendo e olha para o final dos tempos e começa a apontar e falar, olha, o juízo do Senhor está próximo, o dia do fim está próximo. E eu quero dizer para você também, o que estamos vivendo hoje é sinal de que aquele que há de vir, virá. E ele vem para buscar a sua noiva. Ele vem para buscar o seu povo. Não vamos brincar de sermos crentes. Não vamos brincar
de sermos ministros de louvor. Por isso que a palavra fala, chora ministros de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos clamar, vamos buscar a presença de Deus, aleluia. Vamos nos humilhar perante o Senhor, louvado seja Deus. Vamos invocar o nome do Senhor, porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. É tempo de invocar, é tempo de clamar, é tempo de se humilhar, é tempo de jejuar. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é tempo de reclamar, de murmurar. Não é tempo de nós nos aproximarmos do Senhor nosso Deus. E a promessa de Deus para mim e para você, louvado seja Deus, é que as eiras, aleluia, se encherão de trigo, aleluia, e que os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Louvado seja Deus. A promessa de Deus para mim e para você, aleluia, é que depois de tudo isso, a bênção para nossas vidas, a unção para as nossas vidas, que nós venhamos nos humilhar, que nós venhamos buscar a face do Deus vivo. Louvado seja Deus. No versículo 13, no capítulo 2, diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com esse texto de Joel, tem o capítulo 1, 2 e 3 capítulos. Eu quero te convidar a ler o livro de Joel nessa quarentena. Leia ele, que você vai ver o quanto Deus é maravilhoso. Leia o livro de Joel. E depois de tudo isso, nós teremos um povo com o coração quebrantado. Um povo que busca Deus com seriedade. Louvado seja o Senhor. É isso que Deus espera de mim e de você. Por isso eu peço a você, compartilhe esta palavra. Vamos fazer chegar naqueles que tem que fazer chegar. Homens influenciadores, que têm ensinado o povo a buscar bênçãos materiais. Não é isso que Deus quer do seu povo. Deus, Ele quer que o seu povo busque as coisas que são do alto. Aleluia. Deus, Ele quer que o povo busque a Ele em espírito e em verdade. Vamos ensinar o povo da maneira correta. Louvado seja Deus. Os dias são maus e o diabo tem tomado proveito disso. Mas eu quero dizer para você, você que é boca de Deus, você que foi levantado para anunciar as boas novas, aleluia. O Senhor tem nos dado uma oportunidade para dizer a este povo, aleluia, que Deus está no controle de todas as coisas. Algumas lições nós podemos tirar desse texto que nós lemos. A primeira é que nós temos que buscar a Deus de verdade, de coração aberto. A segunda coisa que nós temos que aprender aqui é que Deus está no controle de tudo. Que Deus não esqueceu do seu povo. Deus não abandonou o seu povo. A terceira coisa é aprender que Deus é misericordioso. Que no momento que nós orarmos, buscarmos e clamarmos o nome do Senhor, esse cativeiro vai mudar. Louvado seja Deus. No momento que nós nos humilharmos, o Senhor vai agir por nós. Então, meu irmão, compartilhe essa palavra, pregue a palavra, fale do amor de Deus nesse momento. Você é boca de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero louvar a Deus por você que ficou aqui comigo esses minutos, ouvindo essa palavra de Deus, que você venha realmente repensar a sua vida. É o momento de nós repensarmos a nossa vida de cristão. Que vida que nós temos levado? Que vida?
Será que estamos presos na religião? Talvez o maior mal da religião é a própria religião, né? Será que nós temos ficado presos? Eu quero dizer para você, não se prenda a essas coisas, não se prenda à religiosidade. Se prenda a Jesus, busque ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Eu quero te estimular a ler o livro de Joel, profeta Joel. São 3 capítulos. E você verá o quanto Deus é misericordioso. E você verá por que esse povo sofreu. E você entenderá o que está acontecendo hoje. É muito semelhante ao que está acontecendo nos dias atuais. Por isso que nós temos que usar esse texto. Que você venha entender a vontade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram essa palavra, que entenderam a mensagem que Deus queria nos passar. Amém? Que nós vamos ter uma semana de vitória e que nós vamos estar juntos, orando e buscando a face do Senhor. Amém? Vai passar. Esse tempo vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe a Lana, Walter, pastor Marcos Roque. Deus abençoe meu pastor, Fabiana, Marcos Vinícius, Rogério, Fábio, amém? Marinês, Eliane. Deus abençoe a Aline, Elisângela, pastor Elisângela, glória a Deus, Luimara, irmã Ângela, Saulo, a Cris, Adriana, Rogério. Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Confia no Senhor neste momento. Nós não vamos deixar que o medo venha nos paralisar. Eu tenho ensinado isso, eu tenho falado isso para o pessoal da minha igreja. Não vamos deixar que o medo venha nos paralisar. O medo ele é bom, ele é positivo o medo. Né? Quem nunca sentiu medo de ir para a escola pela primeira vez? Né? Aquela criança que vai para a escola, quando não vê mais a mãe, entra no desespero, é medo. Né? Quem nunca sentiu medo numa entrevista de emprego, numa apresentação de trabalho na faculdade, na escola? Quem nunca sentiu medo, né, de dirigir pela primeira vez? Medo ele é bom, ele é necessário, né? Senão as pessoas atravessavam pela rua de qualquer maneira. É bom que nós temos medo, né? Que nós olhamos para um lado, para o outro, para atravessar a rua. Porém, a partir do momento que o medo desce para o nosso coração, ele começa a paralisar a nossa vida. Ele começa a paralisar as nossas emoções. E nós não podemos deixar que o medo ele venha nos paralisar. Esse medo a gente tem que tirar fora. E temos que tomar coragem. Foi assim que o Senhor disse para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Eis que estarei contigo. Louvado seja Deus. Então precisamos de vencer o medo. Você que já tirou a carta, você venceu o medo. Você que apresentou um trabalho na faculdade, venceu. Eu tive que vencer várias situações de medo na minha vida. E ainda tenho muitos medos que precisam ser vencidos. O medo precisa ser vencido. Nós não vamos ficar calados diante deste momento que nós estamos vivendo. Nós vamos anunciar que é momento de nós buscarmos a Deus, de abrir os nossos olhos, de rasgar o nosso coração e estar na presença de Deus. Tá bom? Deus abençoe e agradeço a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus. Compartilhe. Vamos fazer esse vídeo chegar nos grandes influenciadores para que eles venham repensar a maneira como estão pregando o Evangelho. Eu não estou aqui dizendo que estão certo nem que está errado. É momento de reflexão, é momento de repensarmos se estamos ensinando o povo a maneira correta de servir a Deus, que é com o coração verdadeiro, que é buscando as coisas que são de cima e não as coisas terrenas. As coisas terrenas são bênçãos acessórias. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.